Glória a Deus. Tem uma palavra de Deus para você na manhã de hoje. Você acredita nisso? Que coisa boa. Então, se você tem a sua Bíblia, por gentileza, abra lá na Epístola de Paulo aos Romanos. Acho que você, no curso da sua vida cristã, já ouviu essa ministração pelo menos umas 3 vezes, se não mais. Romanos capítulo 12. Amém? E os irmãos amados do Ministério de Música, por favor. Esses irmãos são uma bênção. Deus abençoe, viu? Muito obrigado pela prontidão de vocês. Glória a Deus. Vamos lá, 3 versículos apenas, os mais conhecidos deste capítulo. Romanos capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Para ganharmos tempo, porque é uma extensa... Pelo menos eu julgo ser extensa, né? A exortação que o Senhor nos deu. E essa palavra ela brotou, irmãos, de verdade, hoje de madrugada. O pastor ontem falando para que eu ministrasse hoje pela manhã. E quando a gente não vai ministrar, não é que a gente não tenha uma palavra. É que a gente fica meio que despreocupado com referência a buscar mais profundidade dela e etc e tal. Mas não quer dizer que Deus também não nos dê uma palavra de imediato. Já aconteceu quantas e quantas vezes comigo que um sermão, irmão, daquele da montanha mesmo. Aí Deus falou, não, nada disso aí. Mas Senhor, eu estudei tudo. Não, nada disso. Você vai falar o que eu quero que você fale agora. E ele aqui no seu ouvido que sopra um versículo e você fala muito mais do que você produziu durante horas de sermão. Você acredita nisso, queridos? Então, nessa madrugada eu acordei, fui despertado pelo Senhor e olha só a dica, hashtag fica a dica, de graça essa aqui para você. Irmão, você acordou de madrugada, tipo 3 horas, 2 horas, para de enrolação, irmão. Vai orar. Ninguém perde o sono do nada. Mas eu estou cansado. Vai orar, rapaz. Nem que seja alguns minutos ali. Vai para a oração. Meu pai tinha um ditado que ele dizia, eu bato meu joelho no chão. Vai bater o teu joelho no chão, irmão. Se não quiser dobrar o joelho, fica sentado, deitado. Faz alguma coisa. Mas vai orar. Amém? Ó, nem vou lhe cobrar nada por isso. Tá bom, queridos? E nessa manhã, ali por volta das 3 e pouco, quase 4 horas da manhã, eu tive me veio à mente um louvor lá da harpa cristã, lá de 1900 e vai lá para trás, hein? Talvez até 1800. Né? Um louvor lá da harpa que diz lá o 196, né? Que fala assim, já achei uma flor gloriosa. E quem deseja a mesma terá. E o coro ele diz assim, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Não vou cantar mais não, senão os irmãos pensam que eu sou Beck, alguma coisa assim, vão querer que eu até participe do louvor aí. Não é o meu interesse, tá certo, irmãos? Então, eu olhando ali as estrofes e o coro desse louvor, eu falei, meu Deus, que coisa linda. E tem uma parte do louvor que ele fala assim, muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi num Paulo, para fazer, né, tudo aquilo que eu e você conhece pela palavra de Deus. Paulo, ele escreveu, irmãos, se você for analisar mais da metade do Novo Testamento, um homem só o Senhor confiou essa tarefa. Paulo não era um qualquer. Paulo era um homem, irmãos, que sabia qual era o padrão de santidade exigido por Deus. Então, ele, ao escrever essa epístola aqui aos Romanos, que eu vou ler a você, versículo 1,
2 e 3 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Uau! Esse trecho de Romanos, esses 3 versículos, eu peguei aqui pelo menos 3 versões para a gente falar um pouco sobre ela. E eu quero trabalhar em cima da versão NVI, que diz ali, no versículo de número 2, não se amolde. O versículo de número 2 da versão revista e atualizada, ele está dizendo que não se conformeis. E o versículo 2 da NVI está dizendo, não se amolde. Como se fosse moldar, tomar uma forma. Como se fosse, se você já viu impressão gráfica, quando você pega um tipo, que é a ferramenta que vai fazer a impressão das letras, tem um tipo, logotipo ali, talvez, se alguém da gráfica aí ela vai e passa a tinta e também a prensagem e a letra sai no papel. Muito rápido aí a minha explicação, talvez quem é gráfico vai falar, não, é mais, pastor, é mais. Né? E de fato é mais mesmo. Olha, tem um gráfico aí, tá pensando o quê? Aqui tem de tudo, irmão. De farmacêutica a gráfico, de gráfico a administrador, de administrador a enfermeiro, de enfermeiro a marceneiro, tem de tudo aqui. Glória a Deus, é a multiforma. O Senhor tem várias funções aqui, não é? Glória a Deus por isso. Então, é esse trecho da palavra que diz sobre isso mesmo, tomar forma, tá certo? Então, Paulo, ele chama os irmãos ali de Roma a uma reflexão profunda desse fato. Né? Ele chama os irmãos para viver uma vida santa, casta e piedosa diante de Deus. Ele chama os irmãos a refletir, porque ele bem sabia qual era o padrão, qual era o molde, qual era a forma, de que maneira Deus exigia isso. Porque ele era, irmãos, quando legalista, por nome Saulo, ele era um homem imprescindível naquilo que ele fazia. Ele era tido como fariseu de fariseus, zeloso pela lei hebraica de uma forma extraordinária, meus irmãos. Paulo, ele se dedicava afinco àquilo que ele estava fazendo. Ele não tinha brincadeira com ele não, irmão. O negócio era seríssimo. Era muito sério o que Paulo fazia. Então, ele sabendo dessa seriedade, desse padrão de vida que ele, quando não tinha o Senhor Jesus, já levava, agora com o Senhor Jesus, ele precisava levar um padrão mais ou menos no mesmo aspecto, com seriedade. Não estou dizendo no mesmo aspecto de ler, reler, e tornar a ler de novo, pesquisar, descer todos os livros da estante. Não, mas o padrão que Paulo estava se referindo era algo sério, algo sem brincadeira, algo sincero, sem cera, sem enrolação, sem delongas, algo sem nada que viesse, porventura, fazer o que eu vou fazer com esse lenço aqui, cobrir. E quando eu estou usando, eu retiro. Quando eu não estou usando, eu cubro. Não. Paulo não tinha isso, irmãos. Paulo era muito sério com aquilo que ele fazia. E ainda nem tinha se transformado num Paulo, ele estava palmilhando, caminhando o caminho da fé. E uma seriedade extraordinária. E toda e qualquer reflexão, irmão, só pode ser entendida, compreendida, se eu e você fizer um exame, uma autoanálise daquilo que nós estamos abraçando. Se você está no caminho do Senhor,
servindo a Jesus, crente na pessoa do Senhor Jesus, sem fazer análise do todo, você está perdendo tempo, desculpa. Você tem que sentir o peso disso aqui. Ser crente não é brincadeira não, irmãos. Ser crente é muito sério. Eu já falei aqui e repito de novo. Nós estamos aqui trabalhando e labutando pela nossa eternidade. E eternidade nós não estamos tratando aqui só de 4 anos, como os políticos se estapeiam, se matam por 4 anos de poder. Nós não estamos tratando aqui pelo um tempo de aposentadoria, 35 anos de trabalho, que graças a Deus eu já venci esse tempo, já me aposentei. Mas pastor, o senhor parou de trabalhar? Nada, eu só aposentei, mas não parei de trabalhar não. Porque não se pode parar de trabalhar. Vocês conseguem entender, irmãos? É mais do que isso. Uma eternidade é mais do que a minha idade. Não parece, mas eu tenho quase 60 anos de idade. Eu sei que não parece, irmão. Muito obrigado. Então, meus queridos, nós estamos falando de algo muito maior. Maior do que o Brasil. O Brasil tem aí 523 anos de descoberta. Olha, o Brasil é antigo, 523 anos. Nós não estamos falando de 523, até porque a palavra de Deus diz que homens do passado andou, só um deles, por nome Enoque, andou com o Senhor 365 anos. 365 anos em santidade, diferente dos demais, caminhando, falando com seus entes queridos, trabalhando, agindo como se deve agir um homem santo de Deus. E Deus se agradou tanto da conduta de Enoque que o transladou, levou para si. Esse homem é diferente, não pode ficar aqui não. Vem para cá, vem. E Deus levou ele embora. Então nós não estamos falando de anos, 100, 200, 300, 400, 500, estamos falando de eternidade aqui. Eternidade. Uma vez ingressada na eternidade, não tem mais retorno, irmão. Aí se eu enjoar daí, então não vai para lá, fica aqui por aqui mesmo. Eternidade, não tem retorno. Você entende no que eu estou dizendo? Então Paulo, ele não podia deixar algo tão sério passar batido. Ele tinha que falar de uma forma muito incisiva, intensiva, proposital, para que aqueles irmãos em Roma tomassem tendência na vida e aplicassem os ensinamentos dele. Então toda e qualquer reflexão não pode ser entendida quando você não faz, quando eu não faço um autoexame, uma autoanálise. Um exame do todo, daquilo que você está ingressando. É por isso que é difícil as pessoas entenderem quando nós fazemos um apelo para que elas recebam Jesus e elas, mas eu vou ter que deixar o baile, vou ter que deixar a festa de peão, de boiadeiro, de barretos que eu gosto tanto. Tem uns irmãos que gostam também aqui, viu? Eu vou ter que deixar o futebol. Vai, Corinthians! É, isso aí mesmo. Se Jesus não for melhor que esse Corinthians, irmão, você nem é digno dele. Mas eu vou ter que deixar essas coisas tão maravilhosas, o funk, vou ter que... Vai, ou você deixa, ou você não é digno de Jesus, simples desse jeito. Então o evangelho é muito sério, e Paulo, ele sabia o que ele estava dizendo. Olha, vocês não podem ingressar nessa vida cristã com a mesma mentalidade da vida outrora que vocês levavam, da vida antiga que vocês levavam. Vocês têm que ter uma metanoia. Vou falar esse nome não é nada de noia, né, desse povo, né? Mas tem uma questão sim, que é uma noia, uma mudança de mente, quando eu digo metanoia, uma nova mente. Você pensa de forma totalmente diferente. Então, sem fazer essa análise, sem fazer esse exame, ou seja, quando se tem uma visão introspectiva, né, esse exame que eu estou falando, a questão introspectiva é a análise detalhada das próprias experiências que você tem com Deus. Cada um de vocês tem uma experiência com Deus aqui, não é possível. O que fez você chegar ao Senhor Jesus?
foi algo que abalou você, algo que lhe trouxe, né, cativo, né, caminhando para o evangelho sem nenhum questionamento, totalmente desarmado. Não, eu me rendo ao evangelho. Eu me rendo a Jesus Cristo, eu me rendo à sua palavra. Algo de tão forte trouxe você essa convicção, porque você não estaria aqui. Porque se você estiver aqui, é questão de dia, você vai embora. Porque você não pode estar aqui para agradar o pastor, você não pode estar aqui para agradar a sua esposa, você não pode estar aqui para agradar o seu pai, a sua mãe, o seu marido. Vocês têm que estar aqui por Jesus. Ele é a causa, a razão e a circunstância de você estar aqui. Você não pode estar aqui por trás de um cargo, de um poder, alguma coisa do gênero. Você tem que estar aqui porque você quer. E você ama estar aqui. Do contrário, irmãos, não está certo. Então essa visão introspectiva da sua experiência, do seu íntimo, daquilo que você teve com o Senhor. E também você tem que fazer uma outra análise, que aí já é uma visão não introspectiva assim do todo, uma espécie de cosmovisão. Qual é a visão que você tem do todo, das coisas que estão acontecendo ao seu redor? E é fato e é clássico que você consegue decifrar as coisas que estão acontecendo ao seu redor, a injustiça sendo cada vez mais, numa escala esmagadora, sendo colocada para nós, humanos, e principalmente o povo brasileiro, porque eu não estou falando de povo americano aqui, eu não estou falando de povo chileno, eu não estou falando de povo paraguaio, eu estou falando do povo brasileiro, do qual nós vivemos. E o povo brasileiro tem vivido, irmãos, uma escalada de injustiça gigantesca. Então você vê por aí uma escalada, irmãos, de insegurança, onde a marginalidade ela tem um nível tão gigantesco de maldade para com as pessoas. Pessoas matando as outras simplesmente porque elas não têm um saldo positivo na sua conta. Então a escala de violência é gigantesca. Então você também consegue entender que esse mundo está maduro demais para o juízo. O juízo vai acontecer a qualquer momento, mas o Senhor também está poupando algumas pessoas que têm essa visão, e é isso que Paulo está dizendo aos irmãos lá em Roma, lá no início da era da igreja cristã. Paulo trazendo essas informações àqueles irmãos há 21 séculos atrás, irmãos. Imagina a escalada de 21 séculos, quanto essas coisas avolumaram, agigantaram, cresceram. E nós estamos aqui no ano de 2023, verificando coisas iguais àquelas que Paulo falou e piores até. Então o evangelho é coisa séria. Você olhando tudo isso para dentro de si, pela experiência que você teve com Deus, e para o todo, que você olha no mundo, que você vê a sua volta, né? Pessoas más, terrivelmente más. Essa semana mesmo no noticiário você viu um cara dopou uma criança de 12 anos, botou dentro de uma mala, estuprou a menina. Não sei por qual circunstância, mas glória a Deus que ele foi surpreendido e ele não matou a garota, 12 anos de idade, pegou de um estado, trouxe para outro, irmãos. E os policiais perguntando para ele o que ele ia fazer com aquela criança, ele disse que não sabia ainda o que ia fazer. Então você vê a escalada gigantesca da impiedade no mundo, irmãos. Paulo, ele sabia muito bem do que ele estava dizendo, meus queridos. Essa palavra que eu estou pregando a você é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Essa palavra, irmãos, Paulo, ele sabia do que estava falando. Por quê? Porque a escalada fazia com que os irmãos refletissem. Não, só tem uma solução para mim. Eu quero Jesus. Eu quero sair desse mundo. Eu não quero viver aqui. Eu espero novos dias, nova terra. Eu espero um reino de justiça. Um reino de equidade, um reino onde Ele vai reinar sobre a minha vida e os demais irmãos que assim creem comigo, para todo sempre. Essa é a esperança que nós temos, é isso que nos faz se movimentar, é isso que nos faz estar na igreja, se for o caso, todos os dias.
É isso que nos faz negar-se a si mesmo, tomar cada dia a nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus, meus irmãos. É isso. São essas coisas. E Paulo, ele tinha uma preocupação para que aqueles irmãos lá em Roma tivessem uma visão bem equalizada das coisas daquela época. Imagine de hoje, irmãos. Paulo, ele tinha uma visão, irmãos, bem equalizada. Nada além, nada aquém daquilo que de fato as pessoas eram. Nada que pudesse descaracterizar essa nossa condição de filhos amados de um Deus vivo e poderoso. Nós somos filhos de Deus, irmãos, e Deus não espera outra coisa de nós a não ser isso. Que vivamos um viver sério diante dEle, não uma vida dupla. Amém? Que nós somos dEle e Ele é nosso. Estamos em Cristo e já somos uma nova criatura, ponto final. E as coisas velhas já não fazem mais efeito e não podem fazer mais efeito em nossa vida. Nós somos novos. Conforme diz lá 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Elas não podem, de fato, não podem mesmo fazer efeito em nossas vidas as coisas velhas, porque elas se passaram e tudo se fez novo. No sentido geral dessa palavra, o que o Senhor Jesus fez, irmãos, Ele nos concedeu um poder sobrenatural, não sei para você, mas para mim é um poder sobrenatural, de sermos feitos filhos e filhas de Deus. Ele nos adotou e nos tornamos uma nova pessoa. O nosso espírito, só o nosso espírito foi recriado. O nosso corpo não foi e nem nossa alma foi, mas o espírito foi recriado, novinho em folha, zero. Quando você recebe Jesus, você recebe um espírito zero, recriado, para se comunicar com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha que poder, e Ele ainda diz para você que você não é mais criatura, você não é mais um qualquer, você agora é filho e filha de Deus. Olha, irmãos, que privilégio. Isso é um poder sobrenatural. E Ele, o próprio Deus, nos concedeu isso. Nos tornou pessoas diferentes. E temos a opção de caminhar um novo caminho ou não. Se eu não caminhar um novo caminho, eu volto a ser o que eu era. Preso pelo diabo e pelo pecado. Agora, se eu optar em caminhar um novo e vivo caminho, eu me torno, sou um filho de Deus. E ninguém me tira esse direito. Ninguém me tira esse direito. Por quê? Porque ele pegou todo o escrito de dívida que havia contra mim, contra você, contra nós e cravou na cruz. Ninguém pode condenar você mais. Ninguém pode, ainda que o diabo até lembre das suas atitudes lá no forró, as suas atitudes no bailão, as suas atitudes, né, lá nos motéis da vida, a sua atitude roubando, a sua atitude fazendo coisas erradas. Isso tudo não é mais levado em conta. Ainda que o diabo saiba de todas essas questões que você fazia. Então ele não pode lembrar o seu passado. O seu passado foi apagado. Apagado. E o Senhor, a partir de agora, te deu uma nova vida. Então, se você optou em andar na vida que foi concedida a você, nova, o diabo ainda que queira jogar na sua face, mas você fazia isso. Sim, eu fazia. Hoje não faço mais. Você não precisa ter vergonha do seu passado quando as pessoas lembram dele. Principalmente o diabo. Você pode lembrar do futuro dele. Olha, o meu passado foi apagado, o meu futuro está lá intacto e eu vou viver ele. E o seu futuro já também está reservado, um lago de fogo. Você e seus anjos. Prepara para ir para lá, porque eu vou ver isso de camarote, meu amigo. Meu amigo não, meu inimigo. Melhor se eu botar assim. Meu inimigo. Ele não é seu amigo. Amém, meus irmãos?
Então Paulo, ele falando tudo isso, irmãos, que é outro nível. Paulo falando tudo isso, ele chamava a atenção daquele povo. E chamar a atenção é um dom. Pastor, como assim chamar a atenção é um dom? Romanos capítulo 8, capítulo 12, versículo 8. Bota aí, irmão, para que os irmãos leiam. Então veja lá, diz aqui o versículo de número 8 de Romanos 12, o mesmo capítulo que nós estamos lendo aqui, que é o contexto geral dessa ministração. Vou ler do versículo 6 em diante. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. E o versículo 8, e o que exorta, use esse dom em exortar. Ou seja, o que está chamando a atenção, o faça para de fato chamar a atenção. Mas há meios de você chamar a atenção das pessoas, como Paulo, ele escrevia aos irmãos em Roma, chamando a atenção deles no quesito, trazendo um paralelo da história e um paralelo da vida em Cristo. E chamar a atenção, entre outras coisas, é exortar, e exortar é chamar para perto. Ok? Você consegue. Vem aqui perto de mim. Vem. Do jeito que você quiser. Pode vir. Vem. Vem mais perto. Vem mais pertinho de mim aqui. Isso. Ele chegou perto. Eu chamei ele para perto. E eu vou falar aqui com ele, Eu te amo, viu, Igor? Pode voltar lá. Só foi um. Para você entender. Eu chamei ele para perto e conversei com ele. Chamar para perto é exortar. Eu posso chamar uma coletividade para perto. Ei, vocês aí, sai do meio desse povo aqui, por gentileza, os meus 10, os meus 20, os meus 30, vem aqui comigo, vem aqui. Como eu posso chamar desses 10, 20, 30, alguém individualmente. Chamar para perto é exortar. Era o que Paulo estava fazendo pelo escrito da palavra. Ele estava chamando os irmãos aí. Paulo, ele estava mostrando nos pormenores como era a vida cristã, como deveria ser. Ele estava delineando para os irmãos ali em Roma a aplicação prática dessas verdades teológicas. E ele mesmo se colocava como exemplo, como um padrão a ser seguido. Ele dizia, não nesse capítulo específico, mas ele dizia, olha, eu sou imitador de Cristo, me imite a mim como eu sou imitador de Cristo. Irmãos, olha que coisa séria, você chegar e falar para uma pessoa, pode imitar os meus atos, porque eu imito a Cristo. Irmãos, isso é muito forte, isso é tremendo. Você chamar a pessoa, desafiar a ela, a dizer assim, vem, imita o que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo certo, pode me imitar. Agora, se eu estou fazendo errado, não me imite não, porque eu estou fazendo errado. Então, ser o padrão dos fiéis não é para todo mundo. Ser padrão dos fiéis é para poucos. Nem mesmo dentro de uma igreja, uma congregação com muitos membros, a gente não pode pegar pessoas desqualificadas para ser padrão de nada. De nada. Que dirá de ensinar e outras coisas que a palavra de Deus nos ensina. Então, exortar é o mesmo que chamar para perto, é um dom distribuído pelo próprio Espírito Santo à sua igreja. E deve ser exercido, sabe de que maneira? Com dedicação.
Se dedicar àquilo. Você até mesmo entender a pessoa que está próxima a você e ela de que jeito é, a personalidade dela, e você chegar e falar para ela, olha irmão, é assim, assim, assim ou assado. Tem outros que você vai ter até que desenhar, e é bom você desenhar mesmo, ser bom em desenho, porque ele não entende o que você fala. Estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmão? Tem irmão que é assim, você precisa desenhar. Ó, irmão, vou desenhar aqui, ó. Esse aqui, esse cabecinho, esses 2 chifrinhos é o diabo, tá bom? Esse é o diabo, tá? Deu para você entender? O diabo é aquele ali. Ó, esse aqui, um livro, você bota um livro assim, esse livro aqui é a Bíblia. E ali é o caminho que leva para o céu. A Bíblia, é a palavra. Aquele lá, o capeta, não vai para o lado dele. É mais ou menos assim. Ah, pastor, mas eu vou ter que ensinar assim? É, porque há diversas pessoas na igreja. Tem uns que entendem fácil, outros já é mais demorado. Então, Paulo, ele fazendo um parâmetro geral dessa exortação, ele dizia para os irmãos, e rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto que vocês têm, um culto racional, um culto sabendo o que vocês estão fazendo. Vocês não podem cultuar de qualquer maneira, vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. Até mesmo, irmãos, mover, nós temos que saber o que está acontecendo. Não é simplesmente embarcar na onda, não, na vibe, e um atrás do outro, conforme micareta de carnaval. Claro que não. Tem situações na igreja que não, às vezes nem Deus é. É emoção pura. E Paulo, ele dizia isso, irmãos, vocês têm que saber o que vocês estão fazendo com a vida de vocês. Então ele estava exortando os irmãos de maneira coletiva. E com uma graça para desempenhar esse trato, ele fazia, irmãos, com maestria, porque ele sabia o que ele estava fazendo e se colocando até como um padrão daquilo. Que é o que a maioria dos pastores precisa nos dias de hoje. Se pôr por padrão, hein? Né? Ensinar conforme o militarismo, pelo menos na época que eu era militar, tá certo? Ensinar por exemplo. Ah, deu para você entender? Ensinar por exemplo. Na minha época, o sargento fala, paga 10 flexão aí não, 10 flexão. Ele com certeza fazia 20. Se ele mandava fazer 10, ele tinha braço para fazer 20. Por quê? Porque ele era o instrutor. Mas hoje o que a gente vê é um bocado de pessoas que acha que entende um pouco da Bíblia, já é pastor. E às vezes, o público dele até conhece mais a Bíblia do que ele, pastor. Como assim? Você não pode ser desse jeito. Mas nós temos isso, infelizmente. Mas Paulo, ele se encaixava como um padrão. Ele pastoreava de perto, irmãos, até mesmo pelas epístolas. E hoje os pastores não estão com muita paciência de pastorear de perto não, viu? É de binóculo. Quem é aquele que está lá na porta? É Tiago e Tatiana, parece. É eles. E quem é aquilo que está lá perto dele? É o lobo? Aí ele tira o óculos. Não, é o Renan, pô, não é o lobo não, é o Renan. Pastorear à distância é um problema, irmãos. E hoje a gente vive esse tempo aqui. Tem gente que nem quer se expor a essa unção coletiva que está aqui. Eles preferem ali, ó, no zap. Ah, não gostei da mensagem do pastor hoje não. Ah, vou nem escutar mais. É. Desse jeito. Mas se expor a unção coletiva, para poucos. Amém, queridos? Estão quietinhos hoje? Por que será, irmão? Então, o que Paulo estava fazendo quando ele descrevia a maneira clara de um padrão que ele mesmo se colocava por exemplo. Exortar implica ensinar de maneira exaustiva.
Se você se cansou de ensinar seu filho, está perdido esse menino. E você vai ensinar as mesmas coisas. As mesmas coisas. As mesmas coisas. Até aprender. Na igreja não é diferente. A mesma coisa. A mesma coisa. Até aprender. Os irmãos aí, só os irmãos. Dá um sinal com a sua mão. Levante a mão aí. Ó, só os irmãos. Sabe por que eu chamei vocês aí com esse exemplo? Porque nós somos criticados terrivelmente, temos que ir no sindicato dos homens fazer uma reclamação. Pelas nossas esposas ou mães, de que a gente não sabe usar o banheiro direito. Mas é verdade, não sabemos muito não. E olha que a minha mãe ensinou, o meu pai ensinou. Mas parece que desaprende, às vezes a esposa tem que ficar ensinando de novo. Não é? Até que ele aprende e usa de forma correta. Ah, mas eu tenho quase 60 anos, como é que me ensina a fazer uso do banheiro? Tem que ensinar bonitinho fazer uso do banheiro. Ser cristão é do mesmo jeito, irmãos. A gente poderia já ter superado em muitas outras coisas na nossa vida cristã, nos nossos avanços cristãos, mas é assim, a gente tem que voltar lá atrás, ensinar todos eles, né? Vamos dizer que tem um grupo que já está evoluindo, ó, irmão, fica aqui, fica com esse grupo aqui para mim, porque eu vou voltar lá atrás e ensinar o beabá para esse daqui. E é assim que a vida é. Então, Paulo, ele estava fazendo isso. Exortar implica ensinar de maneira exaustiva. Implica em aconselhar, consolar, pregar, levar no colo se for preciso. Até o ponto que você falou, irmão, não dá mais para te levar no colo não, irmão. Você está de brincadeira, você está muito gordinho já. Vamos lá, vamos andar. Mas é isso, no início da fé você tem que pegar no colo, literalmente. E esse era o contexto que Paulo estava falando para os irmãos em Roma. E ele passa para o versículo de número 2, dizendo para aqueles irmãos, para eles não se conformar. Então eles precisavam ter um padrão santo, um padrão de santidade. Eu não sei, não é? Se todos estiveram aqui no domingo passado, mas teve uma ministração sobre santidade. Vocês viram? Vocês presenciaram. Nós fomos expostos à palavra. Então, por que falou a semana passada sobre isso? Eu não vou falar isso aqui agora de novo? Não, vou falar sim, eu vou falar do meu jeito. Vocês ouviram a Michela falando do jeito dela, vocês vão ouvir do meu jeito. Semana que vem, talvez o pastor fale do jeito dele. Mas que vocês vão ouvir, vão ouvir. Fecha as portas aí, não deixa ninguém sair, não. Ok? Então, irmãos, tem um livro chamado Kryptonita, do autor João Bevere. Ou João Bevere, como você quiser. Bevere porque eu sou meio americanizado. Então ele tem um texto, tem um trecho do livro que ele diz que santidade não é um fim em si mesmo. Mas santidade é uma ponte de intimidade entre você e Deus. Deu para você entender? Santidade não é um fim em si mesmo, mas é uma ponte que te leva a uma intimidade com o próprio Deus. Santidade não é e nem pode ser uma mensagem legalista. Como muitos de nós, às vezes, já ouvimos isso de maneira exaustiva. Eu não vou ser crente não, porque eu não vou ter que rapar mais a perna, e nem rapar mais as axilas, e nem usar mais perfume, nem desodorante. Não, mentira, irmão. Quem contou isso para você é mentira. As irmãs têm que fazer toda a sua higiene pessoal, sim. Bonitinha, como manda o figurino. Eu não vou usar, não vou ser crente não, porque eu gosto de usar calça, e eu vou ter que usar saia agora. Quem falou? Quem disse isso? Mas muitos de nós éramos assim. Eu, inclusive, pregava assim. Pastor, o senhor pregava desse jeito? Eu tinha um entendimento, hoje eu tenho outro. Glória a Deus, porque a minha mente maximizou. Usando até uma linguagem informatizada, ela maximizou
O Senhor botou mais uns gigas. Abriu. Glória a Deus. Então, meus queridos, santidade não é e nem pode ser uma mensagem legalista. Santidade é necessária para que Deus habite em nosso meio e em nossa vida. E existe de verdade uma espécie de mantra desenvolvido por essa geração que nós estamos aqui vivendo, ela, de que Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Ele é bom demais. Deixa eu olhar bem para você, irmão. Você acredita nisso? Se eu fosse você, eu não acreditaria não, viu? Porque Deus é justiça. Justiça. Então, meus queridos, esse mantra desenvolvido por essa geração diz que Deus é tão bom, que nem vai ter juízo final. Se alguém se levantar e falar de santidade na presente era, é tido como legalista. De igual forma, aí, quer ver o pastor falar da política? Eu preciso falar. De igual forma, se você tem um pensar diferente do governo federal atual, você não pode falar nada que as pessoas vão... Fascista. Você é fascista. Você é fascista. Fascista. Por quê? Só porque eu não concordo? Não, irmãos, não podemos ser desse jeito e nem podemos chamá-los porque votou no outro governo, alguns irmãos, né? De comunistas que vão para o inferno. Que isso? Não podemos fazer isso. Ele acreditou em algo, na picanha, não sei. Enfim, vamos mudar de página para ninguém ficar mais irritado, tá certo? Então, quando a gente fala sobre santidade, tem um povo que acha que não precisa ser assim. Que nós somos muito severos, muito chato, muito, né? Não, meus irmãos. Isso é assim desde que o mundo é mundo. Isso é assim desde que Jesus Cristo apareceu para Paulo no caminho de Damasco e chamou ele para ser um embaixador, um representante seu. E Paulo, irmãos, quando começou a ensinar as igrejas, principalmente a igreja de Roma, ele detectou rapidamente um conluio, um possível conluio do inferno, tentando amoldar com alguns irmãos ali o seu estilo de vida. Então, as investidas do diabo, elas são constantes, irmãos. O diabo até, muitas das vezes, ele age como infiltrado, sabia? Pastor, não é possível. Irmãos, as ações do diabo não só está lá fora, lá no povo do carnaval, na bebedeira, não. Às vezes está dentro da igreja, quando existe algumas rusgas, algumas fraquezas de caráter de alguns. Eu me lembro de um congresso que um pastor estava participando, se eu não me engano, na América Central, um pastor, o nome dele é Ronald Gortz. Ele estava na América Central participando de um congresso de evangelismo e ele ficou tão assim impressionado quando o palestrante lá, a pessoa que estava coordenando os trabalhos, ele falou assim: olha, irmãos, vamos dar uma pausa agora para o almoço e você que está conosco aqui, por favor, leve todos os seus pertences, viu? Não deixe a bolsa em cima dos bancos, não. Leve a sua câmera fotográfica, leve os seus pertences, a sua carteira, não deixa nada em cima do banco. Porque, infelizmente, tem uns irmãos que não são tão convertidos. Irmão, é lamentável a gente falar um negócio desse. Objetos podem sumir dentro da igreja, como nós tivemos o desprazer esse dia de sumir aqui dentro da igreja. Como? De que maneira? Não gravamos aqui, então a gente não sabe como foi. Só fica uma suspeita, uma indagação, algo que não pode ser respondido. Mas dentro da igreja, como pode acontecer isso? Pode, existe. Como eu disse para você, os infiltrados. Pessoas que não ainda foram totalmente libertos de algumas coisas. Se não fosse assim, não existiria adultérios dentro da igreja.
Por quê? Porque ainda existem pessoas que não foram totalmente libertas de algumas coisas, mas estão num processo de libertação. E nós cremos que isso vai acontecer plenamente antes do arrebatamento da igreja. E esse irmão, ele não vai ser impedido por isso. Por quê? Porque ele está num processo, um processo de mudança, e nós cremos nesse processo, que é por isso que nós falamos exaustivamente sobre isso, sobre santidade, sobre caráter, sobre ter uma conduta santa, irrepreensível diante de Deus. Aqui a gente não se reúne para falar mal das pessoas, irmãos. A gente não se reúne para falar mal de A, de B, de C. Não se reúne para falar mal ou para se festejar algum festejo. Deixando até bem claro acerca de uma reunião ontem que nós tivemos na igreja aqui. Talvez alguns irmãos até pensem que foi uma comemoração ao João. Pula fogueira, iaiá, pula fogueira, ioiô. Não é. Foi uma reunião onde nós comemos comida típica. E ninguém falou de João. Eu não orei ontem a João, não. Orei, irmãos, que vocês estavam aqui. Eu orei em nome de Jesus. Não é, queridos? Então, ali só foi, talvez, algo que precisa ser bem esclarecido para que não haja nenhum tipo de interpretações dúbias. Foi ali, a gente sentou para comer uma canjica, e estava boa que só, eu comi até para mais. Um milhozinho assado, coisa boa. Foi essas coisas. Então a gente precisa ensinar exaustivamente essas coisas, irmãos. E santidade, ela se completa em 3 processos. Vamos lá no primeiro. A santidade inicial. O que é isso, pastor? Dada pelo Senhor Jesus nos primeiros passos de fé, onde nós fomos livres da condenação do pecado. Diga comigo, fomos livres da condenação do pecado. Isso aí é santidade inicial. Pegou? Santidade inicial. Nós também temos um segundo processo, que é uma santidade progressiva. O que é isso? Dada pelo próprio Senhor também, e que precisa ser desenvolvida a todo tempo. Onde nós fomos livres do poder do pecado. Diga, santidade progressiva. Eu sou livre do poder do pecado. Veja que a inicial você é livre da condenação do pecado. A progressiva você é livre do poder do pecado. Ou o pecado não tem poder? Tem, e muito. Ele amarra as pessoas. É só você dar vazão. Ouvindo o pastor Luciano Subirá falando, até mesmo que o pecado ele não é interno, tá certo? A tentação, desculpa, ela não é interna. A tentação não é interna. Ela não é, ela é externa, como uma espécie de cardápio dado a você. E o seu olho, opa, que coisa interessante, nossa, que bonitona. Aqui perto de casa. Vou mandar um zap. Vai que cola. Então é uma tentação que vem de forma externa tentar você. Você que ainda não é tão convertido, vê lá um bolo de dinheiro. $1.200. $1.200. Não tem ninguém aqui não, né? E bota no bolso. Algo que não é seu. Tudo bem, eu entendo que foi um deslize. Não foi um furto. Tá bom, irmãos. Lógico que foi furto. Não é seu? E a terceira e última situação, santificação final, que é onde seremos coroados por nossa militância, por aquilo que nós estamos fazendo, por uma boa obra, pela boa obra de Cristo.
e onde seremos definitivamente livres da presença do pecado. Então, a primeira, nós somos livres da condenação do pecado. A segunda, nós somos livres do poder do pecado. E a terceira, nós somos livres da presença do pecado. Não vamos morar mais num lugar onde haja essa possibilidade de pecarmos. Não vai existir mais isso. Hoje aqui, nós estamos dentro de uma santificação progressiva, sendo livre a cada momento do poder do pecado. Estamos sendo livres. Mais ou menos conforme o salmista Davi ensina. Que nós, muitas das vezes, somos pegos no laço do passarinheiro. Aí vem o versículo seguinte: o laço se quebrou e nós, vai irmãos, e nós escapamos. Ó, peraí, tem umas verdades nesse texto bíblico. O laço de passarinheiros foi armado, pegou. Por que pegou? Porque nós escapamos. Se nós escapamos, é porque pegou. Ou não? Sim. Ah, mas eu posso escapar antes de ser pego. Muito raramente. Na maioria das vezes, indubitavelmente, é porque você foi pego. Então, irmãos, o que o Senhor quer que a gente faça? Tenha um caráter impresso em nossas vidas do próprio Cristo. E para finalizar a questão santidade, eu quero fazer uso aqui de um texto. Deixa eu pegar aqui o texto. Provérbios. Espera aí, irmão. Não fica nervoso não, tá bom? Deixa eu pegar o texto aqui, que eu não marquei ele, agora ele fica dançando aqui e eu preciso achar. Cadê? 10. Provérbios não, desculpa, Eclesiastes. É o mesmo autor de Provérbios. Nem vem, que eu acertei quase. Mas é Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10. Para você entender de uma vez por todas o que é santidade. Versículo 1. Diz o quê? Deixa eu aqui. Tá lá? Tá. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Ah, não entendi, pastor. Tá bom, então vamos ler um pouquinho mais para a gente entender esse texto aí. Deixa eu pegar aqui. Bota aí mais uns versículos para baixo, meu irmão. Não sei se você está percebendo, hoje aqui é um culto de ensino, tá certo? Estamos sendo ensinados pela palavra. Vamos lá. Capítulo 10, versículo 1. Assim como a mosca morta faz com que o unguento do perfumista exale mau cheiro, da mesma forma, um pouco de estutícia, de malícia, podemos dizer assim, pesa mais do que a sabedoria e a honra. Esse é o versículo todo em uma outra versão, tá certo? Então veja só, o perfumista naquela época, quando ele se fazia o perfume, uma mosca caísse em cima do perfume, o perfume já estava condenado. O controle de qualidade não aprovava aquele produto. Se eu perguntar para alguns profissionais aqui, de farmácia, por exemplo, que nós temos 2, um em cada extremidade, quando eu trabalhava assim nas farmácias de manipulação, o que fazia que você reprovasse um produto? Quando ele não era achado com a qualidade suficiente, talvez o peso, talvez as matérias-primas, alguma coisa que fazia com que aquele produto acabado fosse jogado fora. Então aqui
Salomão, ele escrevendo sobre isso, ele dizendo que uma mosca é o suficiente para reprovar o trabalho do perfumista. Uma mosca. Ah, mas ninguém viu. Joga essa mosca fora. Ninguém viu isso aí. Você entende, irmão, o que eu estou falando? Uma mosca reprovava o trabalho do perfumista. Mas vamos analisar um pouco melhor isso aqui. Por que esse trabalho era reprovado? Por conta da mosca morta que caiu ali em cima. Ah, reprovou tudo. Mas por que? Você já parou para pensar? Por que aquela mosca caiu ali em cima? Por quê? Não fizeram a desinsetização. Ah, tudo bem. Mas por quê? Porque houve uma falha do perfumista. O perfumista, ele não foi sábio o suficiente para fazer isso aqui, ó. Coberto está o meu perfume. Deu para você entender? A santidade é a mesma situação, meu querido. Você precisa estar coberto com ela. Não parecer que você é santo. De fato, você é santo. Inclusive, até usa-se um ditado, que a mulher de César não pode parecer santa. Ela tem que ser santa. Então, nós, crentes, não temos que parecer que somos santos, não. Nós, de fato, somos santos. Por quê? Porque o nosso Deus é santo, meus irmãos. E era isso que Paulo estava dizendo aos irmãos lá em Roma. Rogo, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não tome jamais a forma desse mundo. Você sabe o jeito que é a conduta que o mundo anda. Você não pode fazer o mesmo. As pessoas do mundo estão enganando e sendo enganadas cada vez mais. Nós cristãos, irmãos, não podemos fazer isso. Até mesmo para vender um veículo. A gente tem que ser sincero. E esse motor aí? Ele tá bom. E o motor não tá bom. Eu vou cometer sincericídio, que cometa. Mas você não pode ser um mentiroso. Tá vendo como esse padrão é muito mais alto do que você pensa? Ser crente é muito mais difícil do que você e eu pensa. E muitas das vezes, irmão, a gente tem que fazer essas seguintes perguntas para nós mesmos. O que Jesus faria no meu lugar? Essa é doída, hein, irmãos? Vocês estão mudando até... Acho que é a fome, né, pastor? Deve ser a fome. Já está ali 11h30. Eu entendo, irmão. Domingo, um dia que, né, vocês precisam almoçar. Eu já estou encerrando já, tá bom? Então, o que Paulo estava propondo aos irmãos? Que eles tivessem uma metamorfose. E metamorfose é a palavra que eu quero que você guarde na manhã de hoje. Metamorfose é uma mudança da fase. E um exemplo típico disso é aquele insetozinho, uma largata, que come. Em dado momento, ela, para se transformar numa borboleta, ela entra num casulo, para de comer, encerra o período de comer, de comilança, e ela passa por um processo. Um processo. Em dado tempo, aquele processo se encerra e ela abre aquele casulo. E eu, quando era criança, eu tentei abrir várias vezes o casulo e ele não abre, o negócio é duro demais. É a natureza, porque ela está num processo de transformação ali dentro. E ali saem as asas. E a nova fase daquele inseto não é mais uma largata, ó, serpenteando pelo chão. Agora a nova fase é, ó, entende? Voar, ir mais longe,
ir mais à frente, receber o novo de Deus. Isso é metamorfose, irmãos. Não é você ficar na mesmice, com as mesmas condutas, as condutas que talvez você iniciou o evangelho e que elas precisam urgentemente serem abandonadas. O que mente, não minta mais. O que bebe, não beba mais bebida alcoólica. O que adultera, não adultere mais. O que se prostituía, não se prostitua mais. O que enganava, pare de ser um enganador. Assuma a sua conduta de filho de Deus. É muito sério, meus irmãos, o que Paulo estava propondo aos irmãos em Roma. Que ele não podia ter essa dúvida. Eles não podiam ter essa dúvida de se ele era ou não eram filhos do Senhor, filhos do Altíssimo. Amém, meus queridos? Então, amados, que você fique com essa palavra na manhã de hoje. Que você faça exatamente aquilo como Jesus ensina. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Sede, sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como poderá ser restaurado? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Sejam luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém pode acender uma candeia e colocá-la debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-se num lugar apropriado para iluminar a todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante de Deus e diante dos homens. E os homens vejam e glorifiquem o vosso Pai Celestial que estás no céu. Conduta irrepreensível. É o que Deus espera de mim e de você. O Ministério de Música, por gentileza.